Política de Assistência Social, convidamos a senhora Fátima Valéria, assistente social, professora, doutora da Escola de Serviço Social da UFRJ e pesquisadora da Política de Assistência Social. Assistente social, assessora parlamentar e ex-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro. Com a palavra, a senhora Giovana Silva. Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria e prazer que eu dou a saudação, sendo conselheira municipal de assistência social, representando a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E uma honra também dizer que eu acredito no controle social. Nós estamos ali, a cada dia, nos bastidores, por essa política de assistência social e pelo controle, que perpassa, muitas das vezes, pelo entendimento de cada conselheiro. Então, eu saúdo a todos, a Tia Valéria pela iniciativa dessa comemoração e vamos refletir com pessoas tão experientes e especiais na área da assistência social. A Fátima Valéria é da UFRJ e tem uma longa história, é doutora em serviço social e é pesquisadora na área da assistência social. Então, sem delongas, passarei para essa reflexão teórica do que fazemos. Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer o convite feito pela AD. Quero parabenizar a organização desse evento, que é de extrema importância. Agradecer aqui a subsecretária Jurema, em nome dela, cumprimentar toda a equipe da Secretaria Municipal, Giovana, a Nelma, que é comigo na mesa. É um prazer estar com a Nelma, dividir essa mesa, é até um tipo de orgulho, de longa trajetória. Lá atrás, quando fui do Fórum Municipal, do Fórum Estadual, aqui organizando essa questão da assistência social, e hoje poder estar num evento como esse, de extrema importância. Daí, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que a gente vai trazer para colaborar em termos de avanços e desafios da política de assistência social? Os avanços são imensos nesses 20 anos, os desafios são maiores ainda. Quanto mais a gente avança, mais desafios são colocados, não é isso? E aí fiquei pensando o que eu poderia abordar aqui para não ficar uma coisa cansativa e repetitiva. Eu, particularmente, na universidade, a minha área de pesquisa é a relação da assistência social com a inclusão produtiva, e nesse sentido, tive o prazer de ano passado oferecer um curso de extensão onde a IDE participou, a subsecretária Jurema, e uma felicidade de poder abrir as portas da universidade. Esse ano, em novembro, a gente vai fazer a segunda edição, espero contar com vocês novamente lá. E aí, falar de conselho, 18 anos do conselho, é falar de controle social, falar de controle social é falar de participação, né? E aí, o que eu vou contribuir aqui, eu vou rapidamente passar pelos avanços, vou trazer alguns dados, que para muitos aqui já é conhecido, mas que são dados disponibilizados pelo governo federal, só para a gente pontuar o quanto que nesse período da aprovação da LOAS, depois da primeira conferência, a 9ª conferência, nos 18 anos aqui desse conselho, que organizou também já 9 conferências, não é isso? Quanto se avançou, e para partir daí a gente problematizar para o momento do debate uma pequena questão, que é da gente discutir por que apesar de todos esses avanços, a assistência social como política pública ainda não se tornou conhecida pela população. Por que a população ainda não se apropriou desse direito? Sem dúvida, hoje a gente tem aqui muitas pessoas, ex-conselheiros, representantes de entidades,
Mas se a assistência de fato fosse consolidada como um direito pela população, a gente teria esse auditório aqui, não caberia, né? A gente estaria com um público muito maior. Então, esse eu acho que é o nosso principal desafio. Eu acho que o que a gente coloca como maior desafio é que a partir do momento que a população de fato entender a assistência como direito, ela vai unificar com as nossas forças, nossos trabalhadores, né? Isso, representantes dos usuários, trabalhadores das entidades, representativa de defesa dos direitos, e a gente vai ter o quê? Mais reforços nessa luta para a gente ampliar ainda mais a assistência social. Eu também sempre discuto com meus alunos que é muito comum, né, nessa discussão da inclusão produtiva, a gente ouvir dizer que a inclusão produtiva é importante para que o usuário deixe de depender do Estado. E eu sempre rebato essa questão dizendo que se é direito não é dependência, né? Até falo com eles, da mesma maneira que vocês estão aqui, né, em sala de aula, numa universidade pública, é porque vocês estão dependendo da universidade pública para estudar, não é isso? Então vocês estão numa universidade pública e porque isso é um direito. Então por que direito à universidade pública, uma escola pública, é um direito e o direito ao usuário da assistência social e a dependência? Então essa também é uma questão que eu trago para a gente refletir, porque a gente sempre percebe, a gente repete isso o tempo todo, né? Então a inclusão produtiva é importante para o usuário deixar de depender. É importante para a autonomia dele, para a emancipação, é importante porque renda e trabalho é importante, né, na nossa sociedade, mas a gente também precisa mudar essa relação, que isso não é uma dependência, se é um direito, não é uma dependência. Ó, eu vou passar ali alguns avanços, pode passar para mim? Né? Então, a primeira questão que eu trouxe, quando está falando do Conselho, é que a garantia incondicional do exercício do direito à participação, então a participação está assegurada, né, pela nossa Constituição, está reafirmada na Política Nacional de Assistência Social e também na NOB SUS de 2012. Pode ir? Essa questão que eu já coloquei. E aí pensar, né, quais são as especificidades da assistência social? Pode ir? Então, quando a gente está falando de assistência social, então já tem vários avanços que são as normativas, não é isso? Então tudo isso já está, é uma política hoje que está normatizada, que tem avanços em termos de tipificação, em termos numéricos, mas que está dividido. Quando a gente está falando de assistência social, a gente está falando do quê? Da proteção social, de vigilância socioassistencial e de defesa dos direitos. Esses são os objetivos da assistência social, porque a gente também já avançou, né? Quando a gente partiu da LOAS, que coloca só a questão da proteção social, para a questão da vigilância e a questão da defesa dos direitos, que eu não vou me alongar nisso, porque esse não é o foco aqui, pode passar. Além desses objetivos, a assistência social deve, assegurar as seguranças socioassistenciais, segurança de sobrevivência, de acolhida e de convívio familiar e comunitário, decorrente e lidar com situações decorrentes das vulnerabilidades sociais, né? Decorrente do ciclo de vida, situação de pobreza, barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiências, falta de acesso às políticas públicas, falta de infraestrutura do território e da decorrência de discriminações e apartações e dos riscos pessoais. Por que eu trouxe essa questão? É para a gente já imaginar que os nossos desafios são imensos, porque enfrentar, todas essas problemáticas não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa exclusiva da política de assistência social. Então, essas questões elas devem ser enfrentadas pelo conjunto das políticas sociais, mas o que compete à assistência social? E eu acho que esses são os avanços importantes, quer dizer, ao longo dos anos a assistência vem delimitando o que é o seu papel, o que é o papel dessa política, que tradicionalmente tudo que não era das outras políticas é da assistência social, era jogado para a assistência social, não é isso? Pode passar. Então, ali também está tipificado quais são os serviços socioassistenciais. Então, no que compete à proteção social, a assistência social vai tratar dessas questões, da proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade, dividida
naquele serviço ali. Então, a assistência social vai estar hoje estruturada dentro desses serviços que estão todos normatizados e tipificados. Correto? Pode passar. Então, os avanços após 25 anos de Constituição, 20 anos de LOAS, 9 anos de Política Nacional, 8 anos de SUAS, pontualmente, então, o que a gente tem? Avanço da legislação e normatização, definição das especificidades e atribuições, então tudo isso está normatizado, está registrado em documentos, normatizações do Conselho Nacional, o Conselho Estadual tem as suas normatizações, o Conselho Municipal também, sistema com oferta de serviços, programas e projetos e benefícios, temos a questão da gestão do trabalho, financiamento público, a participação e controle social, então tudo isso está muito bem normatizado hoje no campo da assistência social, não é isso? Então não é dizer que a gente não sabe qual é a especificidade da assistência social. Então tudo está muito bem normatizado. E aí nós avançamos em quê? Em termos da gestão do trabalho, criando uma política de educação permanente, né? Então temos aí hoje a importância da Política Nacional de Educação, que eu vou falar mais à frente da importância da recursos humanos, né? A matéria-prima da assistência social é o recurso humano, né? Então a importância da qualificação dos profissionais, da valorização dos profissionais para melhorar a qualidade de atendimento dos serviços. Tem aí incentivo de aprimoramento da gestão, a questão do IGD SUAS, IGD Bolsa Família. Acho que a secretária Lema pode falar melhor dessa questão. Ampliação da cobertura do atendimento, ampliação de serviços para atendimento às especificidades, né? A questão do centro POP, centro de abordagem social, residências inclusivas, lanches, equipes volantes. Então, tudo isso já faz parte da política. A gente já tem essa quantidade, a necessidade que a gente precisa? Ainda não, né? Mas a gente precisa avançar. Não estou conseguindo enxergar ali. Adequação de desenho de ofertas de serviços e programas, quer dizer, reordenamento, serviço de acolhimento, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, PET, ou seja, tudo isso é avanço normatizado e já implementado em termos da política de assistência social. Atenção socioassistencial a populações invisíveis, né, a questão da busca ativa, equipes volantes, serviços para a população em situação de rua, a legislação dos SEBAS, e aí a gente está vivendo até um momento, né, de pressões ainda nessa questão da regulamentação dos SEBAS, assessores de trabalho, PPC Trabalho, né, então tem hoje, né, avanços em termos de normatização também, definindo o que cabe a assistência na discussão da inclusão produtiva, porque isso é bem recente, né? Porque eu costumo dizer que, em termos de inclusão produtiva, a assistência social passa do momento de estímulo, né, onde os municípios foram estimulados a desenvolver programas de inclusão produtiva, depois tem um momento de negação, não, isso não é da assistência, não tem que fazer, há um momento de regulamentação e definição do que cabe, então, a assistência fazer. Acompanhamento familiar qualificado e continuado. Então, aqui o Estado do Rio de Janeiro, né, até pioneiro nessa questão de criar uma metodologia para o acompanhamento familiar, e que hoje, né, o governo federal começa a discutir, né, a Secretaria Nacional, o Conselho Nacional tem criado ciclos de debates também para definir melhor essa questão do acompanhamento familiar. A nova SUAS de 2012 discute a melhoria do desempenho e resultados, com o aprimoramento da gestão, a qualificação do atendimento, integrando mais a questão do planejamento e monitoramento. Então, tudo isso é avanço, são avanços em termos da política de assistência social. Avanços em termos de números, né? São dados do governo federal. A gente tem aí, né, eu não consegui atualizar para já 2014, mas só para a gente ter uma ideia, dados de 2013. 7.507 CRAs em 5.527 municípios. Temos ali 113 lanchas, 1.198 equipe volante. O assessor
trabalho em 739 municípios, esse especificamente dado já aumentou. Capacita SUAS, 27 milhões para o programa, né, e aí é um programa, né, de capacitação dos técnicos. Hoje também já avançou a capacitação, criando uma rede de instituições de ensino superior, né, então essa capacitação agora vem sendo feita com instituições que têm expertise, que têm know-how na capacitação. Pode passar. 2.318 CREAs, serviços de convivência, PET, enfim, são números da assistência social, que esses números estão disponíveis na própria página do MDS, mas a gente pode disponibilizar também. Hoje isso é uma questão importante, quer dizer, um avanço da gente ter hoje todos os dados disponibilizados, e aí eu até sempre falo com meus alunos também, entre uma olhadinha no Facebook e outra, dá uma olhadinha no site do Ministério, porque hoje a gente tem todos os dados, então é uma maravilha, você tem toda a organização dos dados do IBGE, dos dados da PNAD, dos dados do Censo SUS, por município, né? Então você tem um portal hoje, onde a gente tem lá de financiamento, de equipes, todos os dados disponibilizados. Então não é por falta de informação que o planejamento das ações hoje não vai estar condizente com a realidade dos municípios. Mas a gente precisa o quê? Saber utilizar essas ferramentas. Então esse é um desafio, né? A questão da importância da qualificação para os técnicos e para a própria população, né? Porque por mais hoje, até eu falo que os dados estão muito mais acessíveis, porque eu mesmo como pesquisadora, quando quero buscar um dado no site do IBGE, por exemplo, é uma dificuldade, não é uma tarefa fácil. Aí eu fico imaginando, imagina o usuário, a população, e pesquisar, né, num site desse. O site do Ministério hoje já tem as informações de maneira muito mais fácil, mas a gente ainda precisa desses instrumentais. Pode passar? Aí números também, evolução do PPC, né, de 96 a 2013. Então, o próprio gráfico não nega o avanço, né? Então, a curva é uma reta que está em ascensão. Então, a gente tem hoje lá o BPC para a pessoa com deficiência, 1.800.000, para o idoso, mais de 2 milhões de benefícios. Pode passar? Bolsa Família, aí também tem o dado, né, quantidade de famílias beneficiárias. Já estamos em 14 milhões, esse dado não é 2013, mas o dado de 2014, se não me engano, já está em 14 milhões. Pode passar. Clica mais um. Tá. Então tem aí também uma evolução dos dados do Bolsa Família, né, e aí a gente pergunta, se a gente sair na rua, fizer uma pergunta, se conhece Bolsa Família? Todo mundo conhece, não é isso? Então, hoje, Bolsa Família, de esquecer, estamos em período eleitoral, onde a gente não pode usar logos, né, gente? A gente tem que mudar todo o nosso trabalho. Clica mais um. Isso. Então, a gente tem ali, em azul, a questão da extrema pobreza pós o Bolsa Família, pós o Brasil Sem Miséria. Em vermelho, a situação da extrema pobreza no Brasil, com o Bolsa Família, onde a gente pode perceber que esse lado maior aqui é a faixa etária, né, de 0 a 20 anos, quer dizer, a maioria isso já é sabido, a extrema pobreza no Brasil atinge majoritariamente a população mais jovens. Depois, em amarelo, extrema pobreza com o Bolsa Família, e depois em azul, onde a gente tem uma redução com o Brasil Sem Miséria, onde cria o benefício de superação da extrema pobreza. Pode passar? Aí também dados do Pronatec, né? Então 1,7 milhões de matrículas nos cursos de qualificação, onde 67% das matrículas foram encaminhadas pelo assessor de trabalho, e assessor de trabalho, então, é uma ação, né, da política de assistência social, a importância, né, dos CRAs, principalmente, no cadastramento, mobilização dos usuários para a participação nos cursos de qualificação profissional. Pode passar?
E aí a questão também, dentro do Acessuas, né? Acessuas trabalho para o BPC. Pode passar? Como eu tenho. E aí eu volto, quer dizer, então se a gente tem todos esses avanços, aí sem dúvida, né, a gente teria, peço desculpa por não ter trazido, porque não tive acesso a esses dados, não tive tempo mesmo de preparar esses dados para o município, mas todos esses dados, essas informações, elas já existem na página lá para o município disponível para o município do Rio de Janeiro. E por que com todos esses avanços a gente ainda não tem a assimilação da assistência como política pública? Primeiro, eu queria discutir 3 pontos. Primeiro é que esse é um direito recente, né? Então, 20 anos é muito pouco tempo em termos comparado com todo o histórico, né, da questão do trato da assistência na nossa sociedade, né? Então, apesar de todas as normatizações, avanço na normatização, em termos de implementação, isso ainda é muito recente, né? Então, a gente ter 9 anos de SUAS, né, isso ainda é uma política que convive com práticas, né, da caridade, da benesse, do favor. Então, ainda é muito recente os avanços em termos da população e do tamanho do Brasil, num país com mais de 5 mil municípios, onde a realidade da situação de pobreza da população é grande. Então ainda tem isso, um CRAS que faz distribuição de cesta básica, um centro social que faz distribuição de cesta básica, uma instituição religiosa que faz distribuição de cesta básica, não é isso? E para a população, ela quer o quê? A cesta básica, o acesso à cesta básica. Ela compreender que ali é no campo da política pública, ali é numa instituição religiosa, ali é numa instituição filantrópica, então isso não é uma tarefa fácil. Então essa convivência, né, que coloca para a gente, né, aquela discussão daquelas 3 conceitos ali que a professora Aldaís Esposati também especificou, né, então colocando a questão da assistência como prática milenar, caritativa, que tem a ver com os nossos valores filantrópicos, religiosos, humanos, não é isso? Que pode ser prestada individualmente ou de forma coletiva, a assistência social como política pública e essas 2 práticas que ainda convivem, infelizmente, com a questão do assistencialismo, né? De que é você oferecer um serviço e exigir em troca apoio, enfim, seja ele de que natureza for. E a terceiro item é em decorrência do histórico processo de desigualdade social, o público-alvo é muito amplo e diversificado. Então, lembra lá no começo que eu falei, quer dizer, dá conta de todas aquelas vulnerabilidades, a assistência, a gente cuida do quê? Não é isso? Do nascer, com auxílio natalidade, ao morrer, né? Com a questão do auxílio funeral. Então, passa com ações por todas as faixas etárias, com problemáticas que vai da população em situação de rua, violência doméstica, trabalho infantil, não é isso? Então, como estruturar, né? Garantir a proteção diante de um público que é muito amplo, né? Em termos, se a gente for pensar hoje em termos de mercado informal no Brasil, a gente tem cerca de 30% em dados oficiais, mais ou menos isso, da população. Se a gente for pensar 14 milhões de famílias, né? Só pegar o dado do Bolsa Família, 14 milhões de famílias, se a gente multiplica aí por 4, não é isso? Então a gente tem o quê? É uma política que não é focalizada, porque ela atende já hoje a maioria da população, né? Boa parte da população se encaixa em um dos direitos socioassistenciais garantidos pela assistência. O que a gente tem então? É um público-alvo que ainda é muito maior que a capacidade de atender, e coloca para a gente essa diferença de público-alvo e público-usuário. Então a gente precisa o quê? Melhorar, ampliar a nossa capacidade de atendimento, e aí a gente tem hoje essa diferença entre serviços e benefícios. Então é importante que se avançou na questão dos benefícios, não é isso? O benefício do Bolsa Família e o BPC principalmente, e agora a gente precisa avançar o quê? Para que, de fato,
os beneficiários desses programas garantam sim um acompanhamento familiar de acordo com o que está especificado pela nossa política e principalmente pela questão do SUS. Para terminar então, já deve estar com o meu tempo aqui estouradinho, estou cumprindo aqui direitinho a meta. Eu acho que a última questão é que desafio que nós temos: tornar a assistência social reivindicável pela população. Né? Então, isso passa com o que eu comecei dizendo, né? Que é estabelecer, ampliar essa noção de direito. E isso passa também por nós, trabalhadores, que, sem dúvida, se a gente fizer uma discussão de norte a sul do Brasil com os trabalhadores da assistência, todos eles vão garantir e reproduzir o discurso do direito. Mas aí, quando a gente verifica na prática, a gente acaba, né, sem perceber, e às vezes imbuído da nossa boa vontade, nossa necessidade de resolver, ainda tratando de forma tutelar. A gente ainda fala o meu usuário, não é isso? A gente ainda divide. E eu acompanho o estágio em algumas prefeituras na área da assistência social, e os alunos trazem muito isso. Né? Então tem uma divisão lá no meu CRAS, está dividido, tantas famílias é daquela assistente social, tantos é daquele psicólogo, e ainda a gente repete, reproduzindo isso. Então, tornar a assistência reivindicável pela população, né, introduzir essa questão do direito, passa necessariamente por melhorar a qualidade dos serviços, não é isso? A gente já avançou, os avanços são inegáveis, mas a gente precisa melhorar a qualidade dos serviços. E aí melhorar em termos de acesso, então ampliar o acesso, e na questão do atendimento. E aí, para melhorar a questão do atendimento, a gente mexe com recursos humanos. E aí vem que é um dos nossos grandes desafios. A matéria-prima da assistência social é a sua equipe técnica. Né? Então, para a saúde, talvez, para uma cirurgia, um equipamento, né, um microscópio, um aparelho de raio-x ultra super moderno, não é isso? Seja fundamental. Mas para a assistência social, o que a gente precisa ter? É do nosso recurso humano, da nossa equipe técnica. E aí, como que a gente precisa, né, garantir que aquele profissional faça o melhor atendimento possível, se a gente ainda tem na nossa área, né, para essa política, os salários ainda não são condizentes, não é isso? A gente precisa melhorar em termos de salário, mas não é só em termos de salário. A gente precisa melhorar o salário, a gente precisa melhorar a capacitação desse profissional. E aí eu coloco, por último ali, né, porque posso falar do lugar onde eu estou, que é do papel da universidade. Estava ali conversando com a Margarete, falou: Margarete, já que você está lá no Conselho Nacional, você provoca as universidades, porque a gente precisa inserir essa discussão da política de assistência, que vem sendo tratada de maneira muito periférica. Então, se a gente tem todos esses avanços, principalmente com os SUS após 9 anos, se a gente for olhar os currículos, né, só vou pegar aqui duas profissões que são hoje, digamos assim, basilares para assistência, né, que é o serviço social e a psicologia. Estão lá colocados como equipe de referência, tem que ter pelo menos nos CRAs e nos CREAs. A gente for olhar os currículos, onde é que está a discussão da política de assistência? Então, o currículo, às vezes, é anterior a toda a normatização. E aí, ou a gente trata a assistência, né, de maneira histórica, aí eu vou discutir lá de 1930 para cá, e aí não trata das questões hoje, ou um trato crítico, né, que a gente sabe muito bem, um olhar crítico, discutir que, né, desconsiderar os avanços e tratar isso dizendo que o que a gente faz é a assistencialização da pobreza. Então a gente precisa o quê? E aí vocês estão aí, conselheiros, pautar isso, cada um, se a gente colocar isso no Conselho Municipal, no Conselho Estadual, levar esse Conselho Nacional, para quê? Para que as universidades sejam pautadas para inserir a discussão da política de assistência nos seus currículos, porque eu estou falando do serviço social e da psicologia, mas a gente precisa dos economistas,
economistas, dos administradores, dos pedagogos, enfim, né? Até porque a política de assistência, ela engloba, né, diversas categorias, diversos profissionais, e aí não estou nem colocando das equipes de nível médio, porque aí mesmo é que ele vai aprender em serviço, né? E se ele entrou, ele vai aprender depois, porque essa discussão não existe. A gente até já tem hoje, em termos de alguns colégios, a discussão, por exemplo, da saúde no nível médio, mas a discussão da política de assistência, isso ainda não existe. Então, coloco aqui hoje como desafio, como contribuição, a pensar isso. Quer dizer, para a gente melhorar a qualidade do serviço, a gente precisa melhorar a nossa equipe técnica, e isso, em termos de formação, eu falo isso do ponto de vista da minha universidade. Os alunos da UFRJ estão se formando e saem completamente crus e desconhecedores de toda a operacionalização e execução da política. E depois, em termos de... temos avanços hoje, é importante a gente ter o Capacitações, que vai discutir essa questão da capacitação permanente, e aí a gente está até com a UFRJ, gestora esse momento da coordenação de capacitações no Rio de Janeiro. A gente está com vários atrasos, porque a burocracia é infernal, em termos de uma universidade do tamanho da nossa, mas uma hora a gente consegue, e já até colocando aqui. Para a segunda etapa do Capacitações, a questão da capacitação dos conselheiros está prevista, então provavelmente isso deve acontecer para o ano que vem, que é importante, né, porque a gente precisa de ter também os conselheiros, porque os conselheiros que ainda fazem parte da governamental têm a possibilidade de estar participando desse momento de capacitação, mas a sociedade civil vai entrar então no momento da capacitação dos conselhos, que é importante. Então eu queria trazer esses desafios, quer dizer, a importância da gente pensar e deixar como tarefa aqui para os conselhos provocar a nós, universidade, para que a gente contribua, porque se a gente quer uma política, um serviço de maior qualidade, a gente precisa entender que a gente precisa melhorar a qualidade desses profissionais em termos da sua formação e em termos da sua remuneração. Muito obrigada. Nós agradecemos a professora Fátima, lembrando que as perguntas serão feitas por escrito, tá? E constam no envelope de vocês. Vou passar a palavra agora para a senhora Nelma Azevedo, que é alguém muito especial na assistência social, principalmente no Rio de Janeiro. Então, Nelma, com você. Muito obrigado, Joel. Com certeza é um grande prazer ter podido estar e ocupar o nosso espaço, ter contribuído, na verdade, de alguma forma, não só para a construção dos estudos, mas para a qualificação, né, desse sistema, que certamente trouxe para nós condições objetivas de implementar e de garantir essa política a seu caráter público. Mas eu queria, na verdade, agradecer a ideia, esse convite. Vocês devem estar vendo aqui, né, é uma Azevedo da assessora parlamentar, na verdade em crise, porque estou no legislativo desde fevereiro, mas de verdade esse convite certamente para debater avanços e desafios na política veio em função do período. Eu fiquei por 8 anos no governo do Estado, na condição de subsecretária, com a responsabilidade de fazer a gestão, né? E, evidentemente, quando a Fátima termina dizendo e falando aqui neste lugar, né, eu também estou aqui e vou tentar falar com vocês e trazer alguns questionamentos, alguns pontos que eu considero importantes que possa, na verdade, orientar esse nosso diálogo. E, obviamente, eu trago do lugar onde, eu não posso dizer mais que estou, mas do lugar onde estive prazerosamente por 8 anos, e ali, evidentemente, identifiquei alguns avanços
e alguns limites, né, que são, na verdade, desafios na implementação dos sonhos do Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado, na verdade, que tem um histórico bastante interessante na perspectiva da formulação e da implementação dessa política, mas que viveu, e vive ainda, muito provavelmente, as dificuldades inerentes a todo o processo ainda não consolidado. E mesmo aquilo que eu vou trazer para vocês, em tese com avanço, eu já chamo a atenção para dizer que, embora considerado como um passo importante na consolidação da política, esses avanços não estão consolidados. A gente está em processo, é importante que a gente se perceba como processo, até para não desanimar antes da hora, como muitas vezes acontece. Puxa, parece que a gente está há tantos anos, eu vi hoje uma representação dos trabalhadores, e antes do café ela dizia para mim assim, eu que me formei nos anos 80, então você imagina para quem se formou nos anos 80, e que está nessa luta, eu também, que está nessa luta há tanto tempo, muitas vezes é absolutamente desanimador, a gente tem a impressão de que caminha, mas que não sai do lugar, mas não é verdade, eu sou otimista, vocês vão observar, mas também, evidentemente, tenho crítica para saber que a gente avançou, mas que a gente precisa estar alerta, estar atento para os avanços que virão a partir dos desafios que estão atualmente postos para nós. Eu, na verdade, trouxe, pode passar alguns pontos que eu considerei, evidentemente, a partir da minha experiência, como os principais avanços. Alguns, evidentemente, a própria professora Fátima já citou, e eu vou andar depressa com ele, Então, de qualquer maneira, eu quero dizer a vocês que eu preferi pontuar e discutir com vocês alguns desses pontos para que vocês possam, inclusive, no diálogo que a gente vai provavelmente estabelecer, mostrar que essa minha visão provavelmente em muitos momentos vai estar equivocada e em outros momentos vocês podem até, quem sabe, concordar comigo, tanto na perspectiva dos avanços como das resistências. Apenas uma breve lembrança, todos vocês são da área e reconhecem a política pública como parte da Seguridade Social, obviamente que tem por função ofertar proteção social não contributiva. Isso também já foi dito pela nossa professora Fátima, e isso evidentemente deve se dar por meio da prestação de serviços próprios ou articulado a outras políticas setoriais. Eu acho que ninguém mais tem dúvida durante muito tempo. Eu, particularmente, porque às vezes digo as coisas com muita ênfase, e nem sempre sou bem compreendida, eu dizia assim, com muita vontade, que a assistência social, ela é uma política eminentemente articuladora. E as pessoas entendiam que ao afirmar que a política era eminentemente articuladora, que eu desqualificava o sentido dessa política. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, na minha perspectiva, é a compreensão de que nenhuma política, não é só assistência, ela pode dar conta da multiplicidade de variáveis que compõem uma dificuldade, uma situação sentada. E não é só na perspectiva da assistência. Na saúde, você pode trazer um quadro de câncer, e ter que avaliar para poder compreender na dinâmica daquele indivíduo esta doença e inúmeras outras variáveis. E quando eu dizia assim, com a dificuldade que a gente reconhece na saúde. Então, quando eu dizia que a assistência social era uma política eminentemente articuladora, eu queria dizer isso, eu vou criticar lá como desafio, que ela não tem fim em si mesma e que ela não pode se pretender capaz de garantir emancipação de pessoas, de indivíduos e de famílias, se não conseguir compreender a fundamental tarefa e importância de articular a rede, de garantir a articulação e integração de outros serviços, de outras políticas setoriais. Isso está lá no fim, mas como eu não sou mentalmente organizado, eu já disse, lá atrás eu vou provavelmente repetir, porque eu acho que está posto um grande desafio e muitas vezes é negligenciado, inclusive nas normativas. Isso aí é meu
eu posso sofrer todas as críticas, particular, não está escrito em lugar nenhum. Eu diria que a gente pode considerar que a assistência social, embora, já foi dito aqui também, ainda não possa ser reconhecida, principalmente pela maioria da população, como uma política pública de direito, a gente pode considerar que conseguiu superar de alguma forma essa visão conservadora, não é, da assistência social como uma prática filantrópica, uma prática de caridade. Eu, de verdade, acho que a gente ainda lida com 1000 situações que mostram que o assistencialismo, o clientelismo ainda está posto, mas é evidente, eu não sei se é otimismo demais, mas eu entendo que a gente superou e muito, né, essa visão da política de assistência. E ainda, embora a gente lide com essas iniciativas, também já citadas, eu acho que a gente pode considerar um avanço da assistência social e conseguir, de alguma forma, se diferenciar e se mostrar, na verdade, através dos seus serviços e de seus equipamentos de referência, como uma política pública de garantia de direitos. Eu acho um avanço também muito importante, pouco discutido, mas aqui no Rio de Janeiro a gente viveu com muita dor e muito suor essa experiência, que é o fortalecimento do caráter federativo dessa política, onde os entes devem participar do seu cofinanciamento com o protagonismo na execução desta política pelos municípios. No Rio de Janeiro, eu posso garantir a vocês, se nós não tivermos 100% de sucesso, todo o esforço que fizemos foi no sentido de garantir o efetivo papel do Estado na coordenação, na supervisão, na capacitação dos trabalhadores municipais, mas respeitando de maneira determinante o papel, o protagonismo dos municípios na execução dessa política. Porque essa definição de que os entes federados têm papéis específicos e claramente definidos, não estão tão claramente definidos assim. Mas na prática é preciso que a gente compreenda que somos um país federado e que precisamos deixar cada vez mais claro o papel de cada ente da federação de forma integrada e complementar, para que essa política possa ter os impactos, os resultados que ela precisa ter. Eu posso lhes dizer também que o avanço da política, uma grande preocupação e um grande investimento na capacitação. O governo federal está disponibilizando valores significativos, chamou as universidades para participar desse processo. Eu acho, apesar da dificuldade que a Fátima já colocou, a máquina é errada, as universidades também têm dificuldades, mas eu acho que ainda daqui a alguns meses, no limite, a gente vai poder estar experimentando nesse estado, inclusive, uma onda muito importante, muito forte de capacitação dos atores, dos trabalhadores, porque o governo federal entendeu que deveria utilizar a capacitação, que também já foi dito, né? A nossa matéria-prima são as equipes, e quanto mais qualificada, melhor será a intervenção sobre a realidade e maiores os resultados. E então hoje nós temos essa realidade, uma onda forte de investimento em capacitação com recursos significativos e respeitando, olha só que interessante, o papel do Estado. Esse recurso foi repassado para que o Estado possa coordenar o processo de capacitação. Eu acho também muito importante considerar avanço o incentivo de apoio da gestão, né, que tem sido disponibilizado para o Estado, Município e Distrito Federal, é um recurso que a gente sabe da precariedade ainda, né, existente na perspectiva da oferta de serviço, das estruturas físicas ainda muito precárias que temos. Então eu acho que esse incentivo à gestão, no sentido de garantir que a gente possa financiar melhores condições do prédio que a gente oferta no serviço, recursos que a gente pode disponibilizar para a compra de veículos, para deslocamentos de equipes, quando necessário, e outros, a gente ficaria aqui o dia inteiro tratando disso, mas é a compreensão do próprio governo federal que haveria de contribuir com o Estado e os municípios na qualificação da gestão, que passa por estruturas físicas,
até mesmo a formulação de sistemas que possam subsidiar o planejamento do dia a dia das nossas equipes estaduais e municipais. Uma outra coisa extremamente importante, e para mim, eu diria a vocês que foi considerado um avanço, também no estado do Rio de Janeiro, a gente viu, e a nível nacional também, o fortalecimento das instâncias de pactuação interfederativas e da participação do controle social. Nós hoje temos, evidentemente, que alguns municípios, ainda com algumas dificuldades, mas hoje nós temos conselhos atuantes, o do Rio de Janeiro é um deles, não é? Que tem contribuído de maneira determinante com a discussão, com a reflexão, com a crítica e com os encaminhamentos para o aprimoramento dessa política. Então, fortalecer os espaços de pactuação e de deliberação, como conferências e conselhos, é absolutamente fundamental para esta política. E aqui no Rio de Janeiro a gente pode comemorar isso, né? A gente tem uma CIB absolutamente ampliada, onde a gente tem discutido e discutiu durante todos esses anos. A Flávia, tenho certeza que continua fazendo isso, onde a gente discute, a gente reflete e a gente delibera com a participação dos nossos 92 municípios. Então isso para mim é um avanço, e é um avanço significativo. Reconhecer que o Executivo não é senhor absoluto da razão e que ele precisa ter uma escuta, inclusive da sociedade organizada, e onde temos inclusive representação das entidades que operam nossa política, para que a gente possa aprimorar, né? Embora seja nossa responsabilidade demandar dada a diretriz da política, ter essa escuta qualificada para que a gente possa errar menos, não é? E buscar o aprimoramento, o acerto sempre. Pode passar. Vai ter que passar um pouquinho aí, falando mais? Passa. Isso. Não, aí você volta a frente. Bom, a gente tem também um avanço a considerar a adoção de normativas e orientações técnicas. A gente, nesses 8 anos de SUAS, regulou, eu acho que sistema nenhum conseguiu regular, acho que nem o SUS, né? Então, um pouco espaço de tempo. E eu digo isso porque o que a gente observa, na perspectiva e avanço também, da regulação do SUAS, é uma atualização, não é nem atualização, é uma normatização do processo. E eu acho que isso é muito importante, porque é uma tentativa de correlacionar teoria e prática e definir normativas a partir da observação que pode trazer aprimoramento. Então, acho que a gente avançou demais em termos de normativas e de orientação. A gente avançou bastante também, embora ainda não tenhamos recursos necessários, eles não são abundantes como gostaríamos, mas a gente avançou na responsabilidade do Estado, no financiamento dessa política. Avançamos também na organização e na execução. Hoje a gente tem, eu entendo pelo Brasil, de uma maneira geral, mas falando mais desse espaço, desse chão que a gente pisa, que hoje há uma compreensão e há uma prática na perspectiva de gestores, tanto estadual quanto municipais, de que é responsabilidade do Estado. Política pública é de responsabilidade do Estado. Isso não significa, nem nunca significou, que não sejam absolutamente importantes, e eu diria fundamentais até as entidades que participam na execução dessa política. Fundamental, foram imprescindíveis durante décadas, né, quando o Estado esteve ausente. E hoje são fundamentais na execução, principalmente da alta complexidade. Mas é de responsabilidade do Estado dar a diretriz, é de responsabilidade do Estado executar, através de seus equipamentos de referência CRAS-CREA, os serviços inerentes a essa política e integrar essas entidades naqueles serviços que elas têm, evidentemente, condições de fazer, inclusive, melhor.
embora isso também não esteja muito claro. Lá atrás a gente vai discutir isso como desafio, né? Como é que a gente pode regular e praticar melhor este vínculo SUAS que as entidades têm e têm demonstrado, inclusive, competência para ter e para participar tão ativamente. A definição diferenciada e complementar dos entes federados, eu também acho um avanço. Os orçamentos que eu estava dizendo a vocês para a minha ampliação, eu também tirei esse dado do governo federal. Houve um aumento nesses 8 anos, 600% dos recursos financeiros. Aqui no Estado, até 2013, nós dobramos o orçamento de recursos repassados, principalmente do fundo a fundo, que é aquele recurso que a gente repassa para o município fazer a execução dos serviços, que traz serviços de convivência. Então, é alguma coisa, é tudo. Estamos vivendo o melhor dos mundos? Ainda não, mas com certeza um aumento significativo. A tipificação de serviços foi um avanço. Eu tenho muitas críticas à tipificação, discordo de muitas coisas que lá estão, mas não posso deixar de considerar um avanço. Tentar nomear, classificar e dar conteúdo aos serviços que a gente presta diretamente ou que as entidades prestam na rede, para ganhar o mínimo de unidade e de organicidade, apesar de sermos um país continental e diferenciado, com realidades diferentes. Mas era preciso uma referência mínima para a gente poder compreender melhor, não é, cada serviço. Precisa ser aprimorado? No meu entendimento, precisa. E a gente pode e deve estar discutindo até atingir a toda e qualquer família deste país que viva com menos de 70% do artigo 6º, que garante que os recursos repassados pelo governo federal e o Estado incorporou, que até 60% pode pagar pessoal. É óbvio, vocês sabem também, do choro, que a gente chorou durante tanto tempo, com a dificuldade de dar conta das equipes que precisávamos ter disponibilizadas para a oferta de serviços. Hoje a gente pode utilizar recurso do governo federal, do Estado, de forma compartilhada e pagar até 60% do pessoal efetivo operando no SUAS. E eu acho, não sei discordar da minha professora, que é um avanço a consolidação em todo o território brasileiro da política pública de assistência social, no âmbito da seguridade, quando a gente observa, inclusive, porque durante algum tempo a gente teve muita dificuldade, de lidar com as contradições, muitas dúvidas, mas a gente, inclusive, na perspectiva da política pública, conseguiu promover a efetiva integração de 16 mil entidades e organizações da assistência social e seus trabalhadores ao sistema público de assistência, com a alteração da loja, com a lei de certificação de entidades beneficentes e com o marco legal, que está fresquinho aí, e que define melhor essa relação, especialmente financeira, de financiamento entre os governos e as entidades da sociedade civil. Pode passar, mas a gente vai correr um pouquinho, depois qualquer coisa a gente no debate discute. Bom, eu acho, entendo, e não pense que é porque estou no legislativo agora. A gente, desde que estava na secretaria, já tinha encaminhado e está sendo discutido na Assembleia Legislativa a regulamentação do SUAS para o Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma orientação, inclusive, do governo federal, para que a gente possa, regulando localmente, poder incorporar algumas variáveis, alguns elementos que são específicos de um Estado de outro. Então está na lei, sendo discutido, foi encaminhado já no projeto de lei a regulamentação do SUAS para o Estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos ampliar o orçamento sempre, nós precisamos de lei de regulamentação do repasse fundo a fundo para os municípios. Hoje nós já temos um decreto. Se o próximo governador, seja ele quem for, resolver revogar esse decreto, está revogado.
Então nós precisamos regulamentar o fundo, fazer a lei de regulamentar o fundo, não, a lei de regulamentação do repasse para o fundo, porque aí lei, né? Aí não tem como revogar, né? A gente vai ter essa segurança legal do repasse fundo a fundo, que felizmente, né, trouxe para nós a vantagem de não ter que fazer aqueles convênios que, além de toda a burocracia, nos causaram inúmeras dificuldades na execução da oferta de serviço. Uma outra coisa absolutamente fundamental, desafio para quem está no executivo. E a Flávia sabe desse desafio. Eu tive lá 7 anos e não dei conta. Quer dizer, infelizmente. Né? Porque a gente acaba tendo que definir prioridades no processo, mas não dá. A gente tem uma estrutura do Estado hoje compatível com suas, mas de maneira informal. Nós não conseguimos, por razões diversas, formalizar essa mudança. Nós temos que ter um organograma que contemple minimamente, com base e com referência na norma RH, estrutura compatível com o que vai acontecer ou com o que deve acontecer. Então nós temos hoje no Estado, a Flávia está vivendo isso, a gente tem 3 tendências, porque a gente também acredita que você bota em prática que você possa amar, né? Então a gente tem, mas não tem, porque de verdade, no organograma do Estado, a estrutura compõe apenas uma superintendência de proteção básica especial. Enquanto a gente tem a gestão básica especial, estávamos trabalhando na perspectiva das coordenadorias, porque tínhamos a vigilância socioassistencial e a coordenadoria de capacitação. Mas isso é absolutamente fundamental. Não perca isso de vista, não. E os conselhos têm que cobrar isso também dos gestores. É preciso que exista uma estrutura que favoreça, né, aquilo que precisa acontecer no sentido de dar organicidade de verdade à prática federal, é uma norma estadual. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente força ainda uma barra para que se entenda a importância do acompanhamento sistemático. É óbvio, é elementar que alguns grupos podem até não demandar um acompanhamento mais sistemático, mas eu defendo e diria a vocês que, sinceramente, eu não consigo compreender que possa haver uma alteração, embora eu tenha ouvido até um bom depoimento de um usuário aqui de manhã. Eu entendo que a transferência de renda por si só não dá conta de alterar a realidade, não dá conta de superar as inúmeras variáveis que compõem a pobreza e a miséria desse país. Então eu entendo que se nós não pudermos nos dedicar ao acompanhamento sistemático desses grupos, difícil criando para eles espaços de reflexão, de discussão e de crítica, nós não vamos poder trabalhar na perspectiva emancipatória. Porque a transferência de renda, sim, ela ajuda muito, bota a mesa, como dizia Lula, bota a comida na mesa, mas infelizmente ela não altera a realidade. E quando a gente afirma que a gente superou a miséria extrema deste país, a gente superou a miséria extrema sim, na perspectiva da renda, mas a gente não emancipou ainda pessoas como as de famílias, como a gente gostaria. Então é muito importante, aqui no Rio de Janeiro, a gente batalha com essa questão do acompanhamento familiar, para dizer a verdade, desde 99, mas são avanços, são recuos, são recuos, e a gente ainda tem um município que não opera, apesar de estar inclusive com metodologia pactuada, o acompanhamento familiar. Bom, o financiamento de grandes ideias, a gente precisa, quando eu acho que a professora Fátima, ela deu aqui alguns elementos fundamentais do fortalecimento dessa política e do reconhecimento dessa política ganha R$800 para trabalhar basicamente outra migração, Então não dá para tratar esses profissionais da maneira que eles vão ser tratados. Isso sem discutir com vocês aqui, que ficaremos o dia inteiro
as condições insalubres e precárias de alguns equipamentos. Que ainda que essa equipe seja muito competente, é muito difícil para ela desenvolver qualquer metodologia, não é? Porque as condições de trabalho são absolutamente insuficientes. Pode passar. Bom, esse PVC eu não vou aprofundar com vocês, mas a gente teve um grande investimento a nível nacional para garantir o ingresso de crianças e adolescentes na rede escolar. Isso aí é uma discussão profunda, que envolve outras políticas setoriais, envolve a questão do deslocamento, né, enfim, tem mil variáveis, mas eu coloquei aqui porque é impressionante como a nível nacional nós avançamos pouco, né, no sentido de garantir a criança e adolescente e o acesso à escola. Então eu coloquei um desafio, eu acho absolutamente fundamental, eu acho muito importante, então acho que é um desafio que está posto. Eu acho também que um outro desafio é garantir o acompanhamento familiar, não existe, ele está na tese, ele está no discurso, ele está na boa vontade, ele está na intenção, mas ele não está efetivado na prática. Em gradação a que estão expostas essas pessoas, inclusive algumas famílias e crianças e adolescentes, e não considerar que seja uma prioridade que não está posta só para o município. O Estado precisa pensar, o Estado precisa discutir com os municípios essas diretrizes para uma política que possa dar conta, inclusive, da articulação, da integração e da complementaridade entre os municípios de serviços de atendimento a essa população. Uma outra coisa absolutamente fundamental, que é tão óbvia, mas que, sei lá, não é? Tem horas que eu acho que não está tão óbvio assim, que é o concurso público. Página, eu vou falar de novo do nosso Estado. E eu tive lá 8 anos, então não é crítica, não é para quem está lá agora, é para mim também. É porque não é tão simples, né? Alterar determinadas lógicas. A Secretaria de Estado não tem um servidor público concursado. Não fez concurso público. Não conseguimos fazer concurso público. Está na pauta outra vez. Está na pauta do Executivo e está na pauta do Legislativo, concurso público para o Estado. Sem concurso público, sem equipes efetivas em CRAs e CREAs, em certos povos, nós não vamos avançar. Não é possível. Não é estabilidade danada. Agora mesmo nós vamos investir rios de dinheiro em capacitar as coisas. A gente capacita hoje, amanhã, esse trabalhador já está fora, né? Porque mudou a gestão, porque mudou o prefeito, porque mudou o governador. Então isso a gente é uma chave, é uma coisa extremamente difícil. E pior, terminou o meu tempo naquilo que eu acho absolutamente evidenciado, que eu acho um vazio, embora esteja dito que a política de assistência social deve ter um equipamento de referência, que deve, inclusive, fazer a gestão da rede local. Nós temos negligenciado o trabalho em rede. Nós temos criado pouquíssimos mecanismos para identificar os operadores que estão no território e para articular esses operadores na implementação da política. O trabalho em rede, minha gente, da assistência social é visceral, é básico, é elementar.